cara, esse nome Graça de Graça me lembra muito do que eu vim aprendendo há um tempo, onde o Senhor começou a me falar que não era sobre o quanto eu buscava, o quanto eu fazia, aí eu ia ter o quanto dele. Então a gente aprendeu muitas vezes, passa muito tempo no seu quarto, que você vai sair de lá muito cheio. E assim, não tô falando que é errado, mas é inferior, né? Porque o Hebreus ele deixa bem claro que a lei não é errada, só que a lei era inferior. Então, tem coisas que não são erradas, mas são inferiores. Então, apresentar o tempo da fé, apresentar o tempo da graça, então, não é sobre o quanto eu mereço, mas é o quanto Jesus mereceu em meu lugar. É isso. Mas isso me leva a pensar que o quanto Jesus mereceu no meu lugar, me leva a viver uma vida digna disso, né? E o que eu comecei a aprender é que avivamento não é comprado. Então eu não posso dizer avivamento vem depois que eu oro 8 horas, porque então eu estou falando, Deus, se eu te der 8 horas, você me dá um avivamento. Então eu comecei a entender que Deus vem quando eu preciso que Deus venha. Então não é a quantidade de ação, mas é a quantidade de necessidade. Fome. Isso mudou tudo para mim. Então eu já tenho tudo, mas eu não tenho ainda. Você entende o que eu quero dizer? Então eu vi que a palavra, por exemplo, se for no original, Mateus 17, quando Jesus é transfigurado, essa palavra aparece de novo, metamorfo, se eu não me engano, em Romanos 12, transformado pela renovação da mente. Então é como se o Matt e o Alê tivessem recebido tudo em Cristo, mas o Matt e o Alê não andam de acordo com esse tudo. Então eu vou sendo transformado pela mente, ou seja, eu vou sendo transfigurado à imagem de Cristo. Então não é sobre o quanto eu faço para ter, mas é o quanto eu me permito entender que Cristo fez. E esse entender é renovação de mente, Romanos 12, que é sacrifício vivo. Então, mano, eu aprendi uma coisa que, é claro que você já sabe, não tô querendo ensinar, mas tipo, a graça ela é o oposto do mérito, mas ela não é o oposto do esforço. E quando eu digo esse esforço, eu não digo o esforço para merecer, mas eu digo o esforço de dentro para fora, para desconstruir o que eu acho que e começar a acessar a realidade da mente de Cristo. Então, quando eu começo a acessar a realidade da mente de Cristo, o que mais eu preciso? É isso aí. E mano, eu tenho falado muito, pregado muito isso no Brasil. E às vezes até parece que eu tô indo muito contra o que já foi falado, mas não é essa a nossa intenção, mas é que jejuar por unção, eu acho que não é sobre isso, porque a unção é me dada de graça, sabe? Cristo é o ungido, e se o ungido mora em mim, o que mais eu preciso? O Espírito Santo foi dado sem medidas. Se o Espírito Santo foi dado sem medidas, o que mais eu preciso? Então não é sobre jejuar para ter unção, mas é jejuar para ter o caráter.